Bem, depois de Tales de Mileto, vem o Anaximandro, que era um discípulo de Tales de Mileto. E ele teve um grande mérito, porque ele, pela primeira vez, ele propôs um sistema cosmológico. Ele propôs que, assim como uma engrenagem de um relógio, era a Terra. A Terra era que nem essa engrenagem de um relógio. E que a Terra estava no centro e cercada como uma espécie de carruagem de fogo. E que dessa carruagem de fogo, nas suas rodas tinham orifícios, e que quando ela rodava, passava fogo por esses orifícios, e daí vinha o sol, vinha a lua, vinham as estrelas. Eles tinham que tentar encontrar uma explicação do universo. Mas ele, diferentemente de Tales de Mileto, diz que a substância primitiva era uma substância abstrata. E diz ele também que era uma substância que estava em todo o universo, em todo o cosmos. Depois vem o Anaxímenes, que é também um discípulo de Anaxandro, quer dizer, um é discípulo do outro. E o Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro, ele propôs um outro mecanismo do céu. Ele então propôs uma coisa muito curiosa, porque eu não sei se vocês sabem, talvez não tenham se interessado muito pela questão astrológica, quando se olha para o céu, para o firmamento, quem observa vê que, assim como que um quadro fixo, de fundo, ele vai se movimentando e passa por nós. Com todos as estrelas no mesmo lugar. E que nós diríamos que seria o fundo do firmamento. E que existem alguns poucos objetos luminosos que não estão presos a esse firmamento, e eles têm um movimento próprio. E na mesma linha, onde está o Sol, está a Lua, e visível ao olho nu está Vênus, está Saturno, está Netuno, mas muitos outros não estão visíveis ao olho nu, pelo mínimo ao olho descoberto de uma luneta ou de algum instrumento de aumento. Então eles olhavam aquele fundo que passava, mas tinha uns que se movimentavam. O Sol, a Lua e alguns destes astros. E se perguntavam, o que é isso? Então, aí que vem esse Anaxímenes, e ele sugeriu que existiam, assim que nem uma cebola, esferas cristalinas concêntricas, e que esses objetos luminosos estavam presos nessas esferas. Então passava a Lua porque estava presa nessa esfera cristalina. Vinha o outro, passava na outra esfera cristalina, que nem de uma cebola, e sempre deve ter dado muito dúvidas para ele Vênus, porque o Vênus ele não passa por cima de nós, nem Mercúrio. Como eles estão num círculo interior, eles sobem e descem. Vocês podem ver que vocês só veem Vênus ou pela manhãzinha ou então no princípio da tarde, porque ele tem um momento que ele chama de movimento retrógrado aos nossos olhos. E aí o Anaxímenes veio e disse que o elemento fundamental era o ar. Aí veio Heráclito. E aí o Heráclito veio e propôs que existia um princípio organizador do Logos, do mundo, e que ele chamou de Logos. Esse princípio organizador estava baseado na tensão de opostos, e aquela tensão de opostos é que mantinha o universo. E propôs que o elemento básico seria o fogo, porque seria através do fogo que seria feita essa transformação do próprio mundo. Aí veio o Empédocles. Parece sempre que a sílaba tônica deles é trocada aqui, né? Empédocles. E o Empédocles, que era da Sicília, na Itália, ele pela primeira vez veio dizer que o mundo era formado de 4 raízes: a terra, a água, o ar e o fogo. E que tudo isso estava submetido a 2 forças que se conflitavam, que era a do amor e a do ódio, que separa e que aproxima. Aí o mérito dele foi de trazer esses 4 elementos. O Parmênides já veio dizer que o que importa não é o que se mistura, mas aquilo que fica na essência no fim.
E aí, finalmente, veio o Leucipo e o Demócrito, isso há 2.400 anos atrás, portanto, bem antes de Cristo, e disse que o mundo era feito de partículas infinitamente pequenas que não poderiam ser cortadas. E isso em grego quer dizer que não pode, tomo é a partícula, átomo. Então a ideia dos átomos vem desde 2.400 anos antes da nossa era, né? E aí vem o Aristóteles. Aristóteles veio e confirmou que deveria ser água, terra, ar e fogo, mas veio trazer um quinto elemento, o éter. Por que eu estou fazendo esse relato? É para mostrar que a história da humanidade é tentar descobrir quem somos nós, onde é que nós estamos, o que é isso aqui, porque hoje a gente já recebe as coisas mastigadas e não consegue perceber essa evolução histórica. E que a partir daí foram os alquimistas que começaram, através das suas experiências do fogo, das plantas, a questão do elixir da longa vida, eles começaram a fazer um trabalho que paralelamente na metalurgia se desenvolveu com aquele aspecto que foi misturado o estanho com o cobre, produzindo bronze e depois finalmente o ferro. Então se vê todo um processo evolutivo dos gregos que ficou paralisado durante mais de 10 séculos. Mais de 10 séculos, o período chamado das trevas, é um período em que não há nenhum tipo de evolução. E somente 10 séculos depois, mercê das invasões muçulmanas que haviam levado para os países islâmicos os livros de todos esses filósofos, é que foi possível conhecer o pensamento dos filósofos e reverter novamente para as línguas europeias e então voltar o conhecimento que tinha ficado perdido dos gregos. E então nós começamos levemente a sair desse período de trevas, que era um período, sobretudo, dominado pela Igreja Católica, que com Inquisição, com todas aqueles atrasos próprios da religião naquela época. E em 1240 surge Roger Bacon, que se caracterizou por um cientista na recém-fundada Universidade de Paris, mostrando que deveriam ser feitas experiências. Ele entrou para a ordem dos franciscanos e, como ele estava insistindo nas experiências para verificar o que podia ser feito, o que não podia ser feito, ele foi feito prisioneiro pelos franciscanos e esteve preso desde o 1277 a 1279, acusado de ideias suspeitas. Aí começa o período da Reforma. Lutero, Calvino, Gutenberg com a imprensa. Inclusive uma coisa interessante para a gente perceber, se a imprensa provocou uma revolução tão grande no mundo, qual é a revolução que hoje a internet não produz e não produzirá ainda no mundo? Como o nosso mundo, nós estamos assistindo a um momento de gigantescas transformações. Mas o mundo continuava sendo uma terra no meio do céu, cercado com aqueles cristais convexos, e que vinha desde lá de muitos anos atrás, em que no final estavam aquelas estrelas feitas por Deus e que na linguagem que era apresentada era para enfeitar o céu para os habitantes da Terra. Mas aí surgiu uma pessoa chamada Nicolau Copérnico. Interessante a gente ver que um gigante de hoje ele está se apoiando nos gigantes do passado. Nós hoje, quando percebemos muita coisa, nós percebemos graças a todos esses gigantes do passado. E o Copérnico, ele era também um astrônomo, e ele então fez um livro falando sobre a teoria heliocêntrica. O livro dele se chama Sobre a Revolução das Esferas Celestes. Só que ele tinha tanto medo
que ele segurou o seu livro até o final da vida, só foi publicado no ano da sua morte, e assim mesmo com um prefácio dizendo que era ficção. Há uns que dizem que foi ele mesmo que pôs dizendo que era ficção para evitar as perseguições, há outros dizem que foi o editor com medo das perseguições que pudessem sofrer. Aí surgem figuras como um Paracelso, que teve uma atuação muito importante na medicina, dizendo que tudo é veneno e nada é veneno, que tudo depende da dosagem. Ele foi muito perseguido também, mas ele conseguiu fama porque ele conseguiu debelar a sífilis na Europa, usando já não só a medicina anterior, mas a medicina que vinha dos alquimistas. Aí surge uma figura extraordinária, Giordano Bruno. Giordano Bruno, que também era um monge, ele era um monge que já dizia, não, tudo isso que vocês estão dizendo é equivocado. O mundo tem milhares de sóis e de planetas, e esses milhares de sóis e de planetas certamente são habitados. E aí então, ele foi preso pela Inquisição, passou 11 anos prisioneiro, tentaram de todas as formas que ele renegasse o que ele vinha dizendo, e como nós começamos a entrar numa época histórica, aí é possível hoje, lá no Vaticano, se ler os autos do processo que ele respondeu, está lá com as perguntas e respostas e o porquê que ele foi condenado. E há uma pergunta que foi feita a ele, uma resposta que eu decorei porque eu achei fantástica. Eu pergunto a ele se é verdade que ele vinha falando na possibilidade de outros mundos habitados. E ele disse assim: eu creio que seria indigno da grandiosidade de Deus, podendo fazer inumeráveis mundos habitados, estivesse feito apenas um só. Resultado, no ano de 1600, no Campo das Flores, em Roma, onde hoje existe lá uma estátua em homenagem a ele, foi queimado vivo, porque fazia parte também das regras daquela época. Felizmente a igreja mudou muito, mas naquele tempo os seus preceitos eram muito equivocados, de que ela não devia derramar sangue, por isso eram queimados vivos, né? Aí surge já a figura de Galileu Galilei, e Galileu sustentou que o centro que a Terra não era o centro do universo, e que, pelo contrário, a Terra girava em torno do Sol. E ele conseguiu desenvolver o telescópio, quer dizer, já vinha sendo desenvolvido e ele aperfeiçoou, e ele então mostrou que havia luas na Lua, satélites de outros planetas que não eram conhecidos. E aí então começa mesmo a revolução de mudança dos tempos. O Kepler, que separou a astrologia da astronomia, o Descartes, que quase todo mundo conhece, o Lavoisier, que veio já dentro de um estudo científico. O que eu quero mostrar é que toda a ciência sempre esteve procurando entender o milagre da vida. Ou seja, ciência, religião, filosofia se constituem numa coisa só, não são coisas diferenciadas. Os filósofos e mesmo aqueles religiosos, um Santo Agostinho ou outro, eram todos, estavam na mesma busca, todos buscando o mesmo objetivo. O Lavoisier, que foi um grande cientista, né? Ele, como havia antes da Revolução Francesa se realmente ocorrer, em 1789, ele havia criado uma firma que pôs à disposição lá do governo, do rei, né, para cobrar impostos. E aí não perdoaram a ele, né? Ele foi para a guilhotina por causa disso. E há escritores que mencionam, né, que um cérebro que leva 1000 anos para ser constituído foi para a guilhotina em poucos minutos por causa de outros fatores que nada tinha a ver, né? Também tem o Boyle, que transformou a alquimia em química. E aí começaram a descobrir os elementos químicos. Começaram a descobrir, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem esse, tem aquele. Aí houve uma efervescência de descobrir os elementos químicos. E aí é um fato muito interessante, de um russo chamado Mendeleev, que ele
pesquisava entender esses elementos químicos. Tem que haver lógica, tem que haver uma relação de um elemento químico com outro, porque tudo na vida está entrelaçado. Então conta a história que ele, com esse pensamento, dormiu sobre sua mesa de trabalho e teve um sonho. E que nesse sonho lhe mostrava a ordem de todos os elementos. E aí, quando ele acordou e pôs a ordem, viu que ficaram 3 buracos, que não havia lógica para aqueles buracos. Foram 3 elementos químicos que foram descobertos depois que ele fez esse catálogo dos elementos químicos. Ou seja, os elementos químicos existiam, não existiam verdadeiramente, mas não eram conhecidos, né? Da mesma forma que diziam que antes do microscópio não existia micróbio, porque ninguém via o micróbio, mas eles estavam lá, eles existiam.